não é o governo Fernando Henrique Cardoso, é o Estado brasileiro. Esse tipo de despesa não é própria de cartão corporativo. Esse tipo de despesa existe, de fato. Agora, estamos discutindo aqui cartões corporativos. Os cartões corporativos são feitos para despesas urgentes e emergenciais. Vossa Excelência, mais uma vez, está equivocado. Como o debate do cartão corporativo é um debate novo, Vossa Excelência não tem obrigação de saber. Eu, por exemplo, vim estudar cartão corporativo quando comecei a estudar, participar da CPI. Por exemplo, eu não sabia que Ministério Público, que Poder Judiciário Federal, que as universidades federais utilizavam cartão corporativo. A Universidade Federal de Pernambuco aqui utiliza cartão corporativo. Vossa Excelência é professor da universidade. Eu não sei se Vossa Excelência tinha conhecimento disso. O reitor da Universidade de Brasília tem 223 cartões corporativos. Quer dizer, então a gente tem que investigar... A reitoria ou o reitor? Não, a universidade, professores das universidades. Nós temos que investigar o Ministério Público, Poder Judiciário. Amigo, a questão é a seguinte. O que eu quero discutir com você é que esse tipo de gasto de conta secreta, ele existe. Vossa Excelência está fazendo o discurso da oposição, dizendo que não existe conta secreta. Existe sim. Agora, o que o país precisa saber é que a oposição, que foi justiça se faça, quem criou o cartão corporativo, que é um instrumento eficaz, um instrumento importante de transparência pública, gastou 1 bilhão nas contas tipo B. E no cartão corporativo foram gastos 179 milhões. O que a oposição quer, afinal de contas, é tentar tentar macular o governo Lula. Mas não vai macular o governo. Com todo esse embate, a CPI corre o risco de ser esvaziada, André? Olha, eu acredito que o governo, com a disposição que tem de impedir que haja investigação, eu acredito que ela tende a não produzir os efeitos esperados. Eu acredito que o que é bom para a sociedade, na verdade, é que depois que esses gastos vieram à tona dos ministros do governo, e foram até, de certa forma, uma surpresa eles virem à tona porque eles estavam fechados, né? Ou seja, somente 11% dos gastos com cartões corporativos estão no portal da transparência. Então, eu acredito que deveria haver, a partir dessa CPI, um entendimento e uma revisão por parte do governo para que, de fato, esses gastos venham a ser colocados na internet. Ou seja, eu pago meus tributos, todo cidadão paga e nós temos direito a saber em que o gestor público está gastando. André, mais uma vez, dona André, o governo não está tentando impedir, não. O ministro Orlando Silva é ministro dos transportes, dos esportes. Na próxima semana, ele irá depor. Ele próprio devolveu 30 mil reais como uma confissão de que... Veja bem, ele irá depor. O Altemir, que é ministro da Pesca, irá depor. A Matilde, que é ex-ministra, irá depor. Não existe essa história da base do governo não querer fiscalizar. O que a base do governo não vai permitir é fazer política, é fazer palanque eleitoral. Dilma Rousseff é uma possível candidata a presidente em 2010 e nós não vamos fazer o jogo da oposição. Outra coisa, a oposição... Por exemplo, ontem, um grupo da oposição ontem foi fazer espuma no Palácio, dizer, autorizo liberar as nossas contas. Que história de autorizar? Nós já convocamos a semana passada, pedimos todas as contas dos ministros da gestão do Fernando Henrique Cardoso e também dos ministros, abrimos as contas do ministro do governo Lula. Olha, o próprio Paulo Bernardo, quando esteve lá... A oposição tem um papel muito importante. O sistema de fiscalização, ele só acontece quando a oposição tem força suficiente para provocar o debate. Inclusive, o deputado Silvio Costa aqui era oposição. Verdade. No governo passado, o governo Jardim Vasconcelos. Então, será que toda vez que ele levantava a voz contra o governo, ele estava sendo irresponsável? Claro que não. Então, é importante se colocar que a oposição tem um papel importante. Essa CPI, e como as demais CPIs, elas têm esse papel fundamental de fazer com que o governo ele seja pautado, inclusive com o controle da própria, vamos colocar assim, da mídia e da sociedade, a partir de uma investigação aberta. Então, a CPI ela pode resultar, sim, em algo positivo. E já tem produzido, porque o próprio governo, depois que houve o escândalo, ele partiu para ter um novo comportamento no sentido de disciplinar o uso. Ou seja, havia um mau uso, sim, muitos casos de improbidade administrativa, inclusive que resultaram na demissão, aliás, na exoneração da ministra Matilde. Deputado, hoje saiu na Folha de São Paulo, primeira capa da Folha de São Paulo, que uma assessora, braço direito da ministra Dilma Rousseff, elaborou esse suposto dossiê.
essa assessora deve ser convocada e, por conta disso, a ministra pode ser convocada ou não? Bom, rapidamente. Eu não posso fazer aqui uma leitura sobre uma reportagem que eu nem sequer li. Nem tudo que sai na imprensa é literalmente verdade. Isso pode ser uma ilação da Folha de São Paulo, por mais responsável que seja a Folha de São Paulo. Eu concordo com o cientista André Regis que a oposição é importante em qualquer democracia do mundo. É verdade, eu fiz oposição aqui, acho que o debate é importante. Agora, a oposição tem que ter um mínimo de responsabilidade. E acho que a oposição está sendo irresponsável na CPI e está fazendo, inclusive, brincadeiras, piadinhas. Mas, por exemplo, doutor André... Só tem 30 segundos. Pronto. Um dos resultados da CPI, por exemplo, vai ser proibir saque do cartão corporativo, saque em espécie. Eu acho que já é um avanço, né? É um excelente avanço, porque o governo absolutamente abusou nesse item também. Exatamente. Saque em dinheiro, ou seja, desvirtuando o cartão. Senhores, muito obrigado pela participação, eu agradeço. E é sempre um prazer debater com o André. E a gente teria tempo assim para debater muito mais tempo, mas eu agradeço, foi ótimo aqui.